declara com muita ênfase: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Eu creio que essa deve ser uma orientação para nunca fugirmos do alvo, Cristo Jesus, que não tem nada a ver com religião. E Paulo chega a acentuar: estou crucificado com Cristo. E nessa ceia, você é convidado a renovar a sua fé, para que você esteja efetivamente crucificado com Cristo. E nós vamos ser vencedor quando estamos crucificados com Cristo. O israelita, quando ele estava no pecado, ele tinha uma saída na lei para limpar o coração. Ele tomava uma ovelha, dirigia-se ao templo e entregava o animalzinho ao sacerdote, que o imolava na sua presença. E o sangue da ovelha era aspergido nas pontas do altar. E o corpo queimado em holocausto. O penitente, vendo a ovelha morrer, sabia que ele é que deveria morrer, deveria ser esmagado e queimado. A lei tinha algumas observações fortes. O animal morreu para que seu pecado fosse totalmente apagado. E esse sacrifício valia por quanto tempo? Até o próximo pecado, até a próxima desobediência ou a próxima ocorrência que deixava Deus preocupado. E isso se processava no campo individual, e a lei de Moisés proporcionava uma libertação nacional que era conhecido, você conhece, como Yom Kippur, o Dia Nacional do Perdão. Eu renovo essa palavra, eu procuro renovar anualmente na comunhão. E tenho sugerido nos grupos células que se proceda também sobre o perdão que Jesus preparou lá na cruz, 3 em 3 meses, porque marido e mulher enfrentam este problema do perdão. Ele está sinalizando todo dia que não adianta só dizer assim, me desculpa. A desculpa é acadêmica, a desculpa é apenas na esfera social. Agora o perdão atinge lá dentro, limpa a alma. As emanações falsas aqui não se revelam novamente, elas são totalmente excluídas pelo meu perdão, perdão da esposa, perdão dos filhos, perdão da comunidade. E nesse dia aguardado com ansiedade por todos os israelitas, o sumo sacerdote mandava trazer 2 bodes. Um era o enviado. Sobre esse animal, o sumo sacerdote confessava o pecado do povo, e o bode era enviado ao deserto, está na Bíblia. E o outro era sacrificado, e seu sangue era levado para o Santo dos Santos, sendo aspergido nas pontas do altar igualmente. Pecado confessado e levado ao deserto pelo bode emissário, e o bode morto cujo sangue, levado para o sumo sacerdote,
lavava o pecado do povo. E esse processo se repetia de ano em ano. Que coisa, hein? De ano em ano. E nunca tirava completamente o pecado do povo. Que tremenda dificuldade. Cristo, porém, ofereceu um sacrifício perfeito, sem repetição, eterno, nos céus, como temos em Hebreus. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, 25 e 28. Que sabedoria a Escritura. Sim ou não? Você pode dizer glória a Deus? E eu vou ler um versículo 2, eu queria que você me ajudasse. Hebreus 7, 25 e 28. Por isso também pode salvar plenamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, e com efeito nos convia um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os demais sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. E agora, você lê, porque a lei... E no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano. E o sacerdote do templo fazia as ofertas diárias. E todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca, jamais podem remover o pecado. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus. Que fabuloso, que extraordinário. Imagine hoje, no século XXI, você tinha que comprar uma ovelhinha, tinha que ter um carro, pagar um táxi para levar a ovelhinha no templo, ver o sacerdote imolá-la e o sangue colocar nas pontas do altar, e vendo aquela ovelhinha morrer, você via que você que deveria morrer, você observava que você que deveria morrer, e a ovelhinha morria para você abençoar, ser abençoado, mas não era completo. Agora Jesus veio de uma vez por todas. Deus assinou quando ele disse: tudo está consumado. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E eu queria que o Orlando viesse aqui e cantasse 2 estrofes sobre a cruz. Amém? Rude Cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Quando você estiver cantando, você diz: prepara o meu coração para eu comer o pão e beber o cálice.
essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz. É por ele eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que magnífico! Vamos tomar assento. Quando o israelita se sentia sem paz, coração pesado, ele procurava o sacerdote, procurava a lei. Hoje não precisamos mais disso. Você pode fazer o perdão até por telefone. Uma mulher com 5 filhos me procurou para eu abençoar ela, porque ela tinha deixado, ou melhor, o marido tinha deixado dela. E ele foi para andar com outro homem. E ela estava desesperada. E eu orei, ela estava em soluço, ela não pôde terminar a ocorrência tão forte que ela queria me passar para orar por ela. E à medida que eu orava e lia o texto, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. À medida que eu lia o texto, sem precisar, consultar, ela chorava mais diante da autoridade da palavra de Deus. E eu estou me preocupando, casos como este tem milhares. Sua filha que se formou ontem, sua filha que não se casou, que ficou em casa com o pretenso marido, pretenso novo marido. Você, pai, você tem que orientar sua família para amanhã não ter este impasse terrível. E Paulo dá uma recomendação fabulosa, que você tem que ter intimidade. Estou direcionando e assumindo as responsabilidades de meus relacionamentos primários. O pai não tem que só trazer a filha, o filho para o culto, tem que orientar em casa. Tem que se preparar para orientar em casa. E Paulo dá, nós temos toda a matéria aqui, ó. Como você manda ele para a faculdade, e alguns pais inteligentes acompanham, discutem os assuntos que recebem na faculdade. Segunda coisa, intimidade. Estou experimentando intimidade com Deus. Se o pai não está experimentando intimidade com Deus, o que ele vai passar para a filha e para o filho? Nada. E outras pessoas, por meio de conversas francas, abertas, em grupos células. Terceira influência, estou exercendo influência bíblica no encorajar e ajudar outros a crescer espiritualmente. O filho e a filha na faculdade vão dizer, eu não quero ir para a igreja. Bom, mas o pai deu a orientação. É responsabilidade do pai dar a orientação, não quando ela vai dizer isso na faculdade, mas desde os 5, 6 anos. Para quando chegar na pré-adolescência ou na adolescência, ela está preparada para enfrentar o rigor das influências.
Meu pai uma vez me disse uma coisa muito importante. Eu tinha 11 anos. Ele disse assim, que as influências não venham determinar a tua vida. Que conselho! E quantos moços e moças estão no lar cristão, mas não recebem nada, vão para a faculdade e mudam. Eu fiz 2 vezes faculdade. O ambiente da faculdade é pernicioso. Ele só é válido no campo do conhecimento. Mas fora isso, relacionamento é zero. Você muda de ideia, a influência muda o seu caráter, muda a sua perspectiva, muda a sua convicção. Se você está preparado, eu estava preparado pelo meu pai e minha mãe. E eu superei isso. A influência era maçante, abrupta. E às vezes até simpática. Outra coisa, integridade. Tenho levado uma vida honesta, sem ter vergonha de ser quem sou, mesmo quando ninguém está vendo. Quinto, identidade. Sinto-me seguro por estar unido a Cristo, ou estou apenas na defensiva, só observando, só olhando. Veio nos cultos, estou na defensiva. Isso um pai ou uma mãe tem que tomar conhecimento. Em sexto lugar, característica interna. Tenho manifestado os frutos do Espírito em minha vida, incluindo a autodisciplina. A autodisciplina para mim, minha mulher, meus filhos. Se isso não está acontecendo, quando você vai tomar ceia agora, peça perdão para ele. Examine-se mais profundamente e prometa a ele que você vai cumprir. Como pai, como mãe. O israelita tinha um elenco de coisas a cumprir. Era enfadonho e Deus observou isso. Você imaginou, se fosse hoje no século 21, ninguém queria ser judeu. Eu não queria. Eu teria que comprar uma ovelha todos os meses. E quem é que não peca um dia? Quantos dias que você não peca? Quantas horas você deixou de pecar? Falar do perdão é falar da graça, é falar da capacidade de oferecer aos outros uma memória apagada, sem registros, sem mágoas e sem as tatuagens do ressentimento. Uma vez um médico, ele foi saber que eu congregava, depois que ele me fez o raio-x, e retornamos ao consultório para fazer o procedimento. Ele disse: o senhor sabe que hoje eu tenho que ir mais cedo porque eu estou magoado com a minha filha. E o senhor sabe que essa mágoa me derrota, a mágoa me retira todo o chão. Essa mágoa me faz escravo. E eu rebusquei tudo na minha vida e eu encontrei algumas dificuldades. E eu até queria permissão ao senhor, depois que eu proceder aqui, se o senhor pudesse, ali naquele outro ambiente, nós orarmos. Orei com ele.
Ele chorava convulsivamente no próprio gabinete dele. A mágoa é uma emanação falsa que está no coração. Perdão é deixar o outro nascer outra vez em nossa história, é dar outra chance. Não é desculpa, se você disser assim, me desculpa, isso é acadêmico, isso é social, isso não atinge a alma. A alma é mente, vontade e emoções. E para você manter ela sincronizada, para você não ter desespero, para você não ter estranheza no seu sistema lógico, no seu que afeta o corpo, você tem que tratar com mais profundidade, pedir perdão para Deus. Não só para o Samuel, não só para o Felipe, não só para o Rogério. Pedir perdão. Me perdoa, minha esposa. E aí eu disse para o médico, ele já sabia. O senhor diga para a sua filha que você quer ter um momento com ela, que você pisou na bola, e que você quer perdoar ela, e quer saber se ela lhe perdoa. Que a filha também estava afastada de casa. Uma filha casada. Perdão é falar de um outro padrão de vida. A natureza não ensina e nem se aprende naturalmente a perdoar. Perdão é a encarnação exclusiva do Evangelho. Perdão é saúde física e espiritual. Quem não perdoa adoece na alma, deformando-se até apodrecendo. A falta de perdão impulsiona o egoísmo, a indiferença e a hipocrisia. Vocês viram quanta coisa um pai e uma mãe às vezes permite ao filho e a filha, porque o pai não teve presente para orientar o filho e a filha. E a filha e o filho hoje estão vivendo uma hipocrisia. Eu conheço um homem que a hipocrisia dele deu um suicídio, deu um óbito, que podia ser evitado se o pai e a mãe tivessem presente. Disse que a ira camuflada decorrente da falta de perdão é uma das causas de várias doenças, inclusive do câncer. Perdão, agora é um balanço, eu acho isso aqui fabuloso. Perdão é descobrir o coração. É a revelação mais completa do ser. 2 pontos. Somos pecadores. A lei não revelava isso, mas a graça perdoadora de Jesus revela isso. Eu não sei se você leu o ministério de Jesus quando ele implantou 3 anos e meio. Toda pessoa que ele curava, primeira coisa que ele dizia, você vai no hospital agora, eles vão fazer o quê? Como é que eles fazem? A triagem. E às vezes você diz que é dor no coração, é dor no rim. Então eles fazem a triagem. Jesus fazia a triagem. Perdoados são os teus pecados. Depois que ele orava para tirar o demônio ou a enfermidade. Perdoados são os teus pecados. Que fabuloso, hein? Que amor de Jesus. O amor de Jesus é maravilhoso. O amor de Jesus é glorioso. Então, perdão é falar de Jesus e seguir os seus passos. Tal como Deus nos perdoou, devemos perdoar. Uma vez um homem me chamou para orar na casa dele, pela mulher dele, ele não queria oração. E aí ele viu que a mulher ficou emocionada, falou língua. Disse, a minha mulher é meio exagerada. Eu disse, mas você perdoa ela?
Ele custou responder. Assim como o perdão é fácil, ele também é difícil, porque ele tende com o nosso sistema interior cheio de vaidade, cheio de presunção, cheio de discriminação vaidosa e até cheia de luxúria. Não é fácil. Os brios do homem não é qualquer um que dobra, mas a autoridade da palavra de Deus, ela nos liberta. Nos liberta. Nos transforma. E perguntaram para Jesus, primeiro para Pedro, a tradição rabínica dizia que deveria se perdoar 3 vezes. E Pedro quis ser generoso quando perguntou se devia perdoar 7 vezes. Todavia, Jesus mostrou que não é os simples cálculos humanos que devem permear a nossa vida, mas sempre ter a disposição permanente de perdoar. Imagine se um pai não perdoar um filho que ao longo do dia ele errou 5 vezes. Um pai perdoa. E às vezes você convive com tanta desobediência, com tanta ocorrência, que você diz assim: não é pecado, é pecado. É pecado. Nós temos que viver na simplicidade do Evangelho. Eu estou quase terminando, viu? Quando o Senhor expirou na cruz, o véu do santuário partiu-se de alto a baixo. E esse véu rasgado devassou o lugar santíssimo. E esse véu rasgado devassou o lugar santíssimo, e Jesus se tornou o sumo sacerdote de nossa confissão. Tendo, pois, Jesus, o grande sumo sacerdote que penetrou o céu, Jesus experimentou na carne muito dos nossos pecados, porém sem pecar. Olha o dado relevante. Como no Yom Kippur, o sumo sacerdote apresentava o sangue do bode, cuja finalidade era apagar os pecados de Israel. Jesus, nosso sumo sacerdote, ofereceu seu próprio sangue, tornou-se então o sumo sacerdote da nossa confissão. Por isso que padroeiro, Maria, Pedro, São Tiago, São João, São Judas, Timóteo, eles não têm poder de perdoar pecado. O único que tem poder de perdoar pecado é Jesus Cristo. Se você invocar esses nomes, você não vai ter nenhum prazer de ver uma novidade no seu coração. E amanhã ou daqui 1 hora, você conferir se você foi liberto ou não. Aquele médico que eu orei, ele me telefonou depois de 1 hora e disse: pastor, e eu nunca me identifiquei com ele como pastor, mas ele achou tão esplendoroso que ele me chamou de pastor, e eu não era ainda pastor. E ele disse: funcionou, estou com uma paz tremenda e acertei com a minha filha. Olha que maravilha, olha que maravilha. Você, quando tiver um impasse com a sua esposa, não pense logo que tem que chamar um advogado. Você é o marido, você é o abençoador. Você tem intimidade com Deus ou não tem? Se você tem intimidade com Deus, mesmo a desobediência dela vai ser restaurada. Ou a sua desobediência vai ser restaurada. Esse eterno e único sacrifício custou aos céus um elevado preço.
E nessa obra divina, Jesus se tornou o sacerdote e ao mesmo tempo a vítima. E ele tomou sobre si os nossos pecados. E ele pagou o preço pelos nossos pecados. E ele mesmo ofereceu no Calvário a oblação única, perfeita e eterna, no grande e imortal plano da redenção. Que bênção, hein? Que patrimônio você tem hoje para usar em casa. O diabo vai sussurrar nos seus ouvidos assim: essa mulher não dá mais, eu tenho que procurar outra mulher. Vai sussurrar nos ouvidos dela também: esse homem não dá mais, esse homem está nojento. Essas controvérsias da força do mal se acentuarão mais à medida que você santificar a sua vida, à medida que mais você vier na igreja. Eu me lembro de John Patton, eu já mencionei isso aqui. Uma família simples no campo. Eles plantavam e tinham um tambo de leite bem expressivo, mas eram pobres. E depois do almoço, todos os dias eles entravam numa salinha que eles tinham perto da tafona e oravam, e as pernas deles chegavam a ficar fora daquela salinha. E eles diziam: Pai, que tu salve o John Patton, para que um dia ele seja missionário. E eles oraram anos para que o filho John Patton fosse missionário. E chegou o dia. Ele casou, John Patton, e ele, depois de preparar-se, foi para o campo missionário, extinguindo um navio os mares. Eles iam ficar numa região onde tinha tribos selvícolas que comiam gente. Eram antropófagos. E o comandante do navio ficou com muito pesar, depois de ter recomendado: não fiquem aqui, porque vocês serão mortos. E eles disseram: nós viemos para pregar o evangelho aqui. Nós somos testemunhas de Jesus. E ainda oraram pelo comandante, desceram, e o comandante pensou: serão vítimas das próximas 48 horas no máximo. E quando eles desceram, eles viram o rufar dos tambores. Quando rufavam os tambores, era o sinal de que eles estavam recebendo comida para amanhã. E mais uns dias a esposa de John Patton veio a falecer. Não levou nem 6 meses. E ele ficava todas as noites diante do túmulo, guardando com receio que fossem comer o corpo dela. E ele ficou 21 anos, salvou toda a tribo foi salva. E estava na hora de voltar para casa. E um dos comandantes dos servícolas disseram: nos responda, o que era aquela multidão que estava junto ao sepulcro quando você estava ali? Eles sabiam o que John Patton ia responder. Os anjos estavam ali. Que coisa fabulosa. Os anjos estavam ali. Que maravilha. Agora ele estava se despedindo e não estava mais o rufor dos tambores, eram os sinos batendo, que estava na hora do culto.
não tinha mais celebração da morte, tinha celebração do grande amor salvador do Pai Celestial. Vamos ficar de pé? O Felipe podia cantar com o Orlando, "Ó morte, onde está, ó morte, a tua vitória?" Ó morte, onde está a morte, a tua vitória? Jesus ressuscitou. Ó morte, onde está a morte, A tua vitória, Jesus ressuscitou. Ressuscitou, ressuscitou, aleluia. Vamos tomar assento. Na sequência, o pastor Felipe